Boa noite, graça e paz, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos de volta com mais uma palavra do dia, trazendo a palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração, naquilo que o Senhor tem ministrado também a cada um de nós. Hoje, com base no Salmo de número 119 e no verso de número 105 da palavra do Senhor da Bíblia Sagrada. Está escrito assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Cada vez que nós olhamos para essa palavra, cada vez que nós olhamos para esse Salmo de número 119, o maior de todos os salmos, né? Com muitos versículos, em média de 170 versículos, pouco mais que isso, mas cada vez que nós olhamos para esse Salmo, o Salmo 119, e no versículo 105, um salmo muito dito, um salmo muito conhecido também, até mesmo em muitas canções, até mesmo em muitos louvores, e até mesmo em muitas pregações, se ouve versículos como o Salmo 119, né? E se ouve versículos sendo ministrados. E também nós queremos trazer algo para a tua vida. E quando fala a respeito de lâmpada para os meus pés, o que o Senhor ele quer dizer a respeito disso? Querido, logo eu me lembro, ela não está aqui, mas não tem problema. Eu pego minha Bíblia aqui, a minha Bíblia online, minha Bíblia NVI online. No Salmo 119, versículo 105, me faz lembrar logo, querido, no comecinho do ministério do Evangelho de Jesus Cristo. Minha Bíblia possivelmente esteja na igreja. Mas lembra logo, querido, no começo do ministério de Jesus Cristo, que está escrito em Mateus capítulo de número 4. Olha só. Depois que Jesus foi, né, ele foi lá para o... aliás, o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado por Satanás. E logo então, no retorno disso, né, ele jejuou 40 dias e 40 noites, depois do processo de tentação, no retorno de Jesus Cristo, ali o mesmo Espírito que levou, ele trouxe também, isso só está registrado no Evangelho de Lucas, mas, enfim, a primeira pregação de Jesus foi algo assim muito interessante, porque ela mostra praticamente a realidade daquilo que era a vida das pessoas. Então, a primeira pregação de Jesus é algo assim que nos mostra, Deus abençoe Caroline, sua vida, boa noite para você, um abraço para ti. Nos mostra exatamente aquilo que era o ministério de Jesus, como ele via exatamente as pessoas. Olha só, eu vou ler um trechinho daquilo que está escrito em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 15. Olha só. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam à sombra da morte, a luz raiou. E então Jesus começou a pregar, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Mas olha só que interessante o versículo 16, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, ou seja, aqui o versículo que nós pegamos para base para esse comentário, olha só, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, então o que Jesus veio fazendo? Jesus ele veio anunciando a palavra da salvação, ele veio trazendo exatamente essa luz, porque nem os pequenos e nem os grandes, na verdade, eles conheciam essa luz, porque quando o próprio Jesus estava diante de Pilatos, o próprio Pilatos perguntou, mas o que é a verdade? Ou seja, o homem de frente àquele que é a verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, perguntando o que era a verdade. Aquele que estava de frente à luz estava ali realmente em trevas. Pilatos estava em trevas. Agora, olha só que interessante. Então, Jesus ele veio trazendo o que, querido? Veio trazendo a luz. E, de repente, algumas pessoas elas perguntam para nós, pastor, luz significa que eu estava em trevas? Amado, quando nós falamos a respeito do fato de estar em trevas, algumas pessoas acabam se assustando porque é uma palavra assim muito forte. Ah, pastor, estou em trevas, meu Deus, estou em trevas. Calma aí. Esse sentido de luz, esse sentido de trevas, é exatamente, querido, no mundo espiritual. Ou seja, o que é estar em trevas? É exatamente estar sem direção. É estar exatamente sem saber para onde ir. Lembra, antes até mesmo de nós entregarmos nossas vidas para Jesus? Você lembra o que aconteceu? Nós estávamos sem direção.
Nós estávamos exatamente sem ter para onde ir. Nós não sabíamos se íamos para a direita, para a esquerda, vida conjugal complicada, vida sentimental complicada, vida financeira nem se fala, e até mesmo portas na vida profissional fechadas ou emperradas, né? Ou até mesmo a pessoa está ali que nem caminhão velho, né? Só patina, patina, não sai do lugar, e quando sai, vai daqui até ali, a coisa não flui, não acontece. Exatamente assim. E é interessante que a gente olhava, a gente não encontrava saída. Por que a gente não encontrava saída? Porque a gente não tinha luz, né? Ou seja, porque as nossas saídas, as saídas para a nossa vida, a Bíblia diz que estão escondidas em Cristo Jesus, porque as nossas vidas estão escondidas nele. E é interessante que eu estava comentando tempo atrás sobre o que aconteceu lá quando Paulo e Silas foram presos. Eles foram presos em uma situação bem complicada. Por quê? Porque eles estavam fazendo a obra, estavam pregando o evangelho da salvação, e nesse período, nesse momento, o que aconteceu? Aconteceu que Paulo expulsou o espírito maligno, o espírito de adivinhação de uma moça. Só que ela dava muito lucro para os seus senhores. E olha só qual foi a consequência disso. A palavra do Senhor diz que eles foram presos, porque Silas estava com... Querido, então o que Paulo e Silas fizeram? Eles foram presos, né? Apanharam e foram açoitados, aquela coisa toda. Mas à meia-noite, o que aconteceu? Eles estavam louvando, estavam adorando, estavam bendizendo o nome do Senhor. E olha só o que aconteceu, querido. Nesse processo todo aí, eles bendizendo o nome do Senhor, as cadeias se romperam, né? As algemas e as trancas se abriram. Houve um terremoto naquele lugar. Mas olha só, mais que isso ainda. E estava tudo escuro. O carcereiro ficou desesperado. Uma história que você talvez já conheça. O carcereiro ficou todo desesperado, mas ele disse assim, olha, me dá uma luz. Ou seja, primeira coisa, ele percebeu que estava em trevas. Mas aquele lugar também era escuro, estava escuro. Através da vida de Paulo e Silas, a luz chegou naquele lugar, literalmente, e também aí através ali no mundo espiritual, claro, porque eles vieram trazendo a palavra da salvação, tanto o carcereiro, que estava ali disposto a tirar sua própria vida, porque estava em trevas, como também a sua própria família foi salva. Ou seja, um dia ali querendo tirar sua própria vida, no outro dia já a família toda salva e se alegrando na presença do Senhor. Então, essa luz que Jesus realmente diz que traria para cada um de nós, né? Quando nós lemos a lâmpada para os nossos pés, a tua palavra. Então essa luz que Jesus realmente diz que traria para cada um de nós, né? É justamente essa luz, aquilo que Jesus disse no Evangelho de João, ali no capítulo de número 9, entrando quase no capítulo 10, ele disse assim, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Porque por aquele meio ali Jesus está falando sobre ovelhas, sobre mercenários, sobre aquelas coisas ali. Então ele diz que quem entrar por mim entrará e sairá, ou seja, ele vai ter uma saída na vida dele, porque Jesus, ele é a saída, Jesus é a solução, Jesus é a resposta para todas as questões. Muitas pessoas têm tantas questões para as suas vidas, né? Muitas pessoas aí, até mesmo, Deus abençoe, Arnaldo, um abraço para ti, querido. Sim, que estaremos orando aí por vocês, sim, com certeza, pessoal de Bauru. Um abraço para ti, tá bom? Pessoal de Bauru também nos acompanhando. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Dá um abraço pessoal todo, tá? Então, querido, ou seja, a luz chegou naquele lugar, a luz começou a brilhar, a luz começou a raiar e eles passaram a encontrar, a ter uma direção para si. Isso é exatamente todas as pessoas que não têm Jesus nas suas vidas. Elas ficam perdidas e até mesmo por estarem perdidas, a Bíblia diz que um cego não pode conduzir o outro porque ambos cairão no abismo. Então, por estarem perdidas, elas procuram se refugiar ou tentam se refugiar nas drogas, tentam se refugiar na prostituição, no adultério e no desvio de comportamento e de tantas maneiras, né, na corrupção, ou seja, de inúmeras maneiras nos vícios, né? Então, ou seja, mas o que é isso? É a trevas ali que está na vida da pessoa. Mas olha só, se o fato de a pessoa estar em trevas simplesmente não fosse a questão,
sabe? A questão é que Jesus ele diz assim, olha, eu sou lâmpada. É como se Jesus estivesse dizendo assim no Salmo 119, verso 105. Porque ele está usando aqui a vida do salmista para dizer isso. É como se ele estivesse dizendo assim, eu sou lâmpada para os seus pés. Ou seja, eu sou lâmpada para o caminho para onde vocês vão seguir, para onde vocês querem seguir. Eu sou lâmpada para os pés de vocês, ou seja, vocês vão caminhar por caminhos livres, por caminhos onde vocês não vão tropeçar. Porque você sabe que quem caminha por lugares escuros, lugares tenebrosos, onde a pessoa não consegue enxergar, o que acontece? Normalmente ela vai tropeçar em algum canto, é óbvio. Se apagar a luz aqui, por exemplo, de casa, paga uma luz só aí, produção. Se apagar, apaga e acende. Se apagar, por exemplo, a luz aqui de casa, o que acontece? O que vai acontecer? Né? Ó, já escureceu um pouco, agora apaga a outra produção, depois acende de novo. O que vai acontecer? Estou com a minha produção aqui dando assistência para mim, ele apagou uma luz, vai ficar só da ring light aqui. Agora ela vai apagar outra. Olha só o que vai acontecer aqui. Olha com nós. Olha, tá vendo? Você está vendo minha carinha, minha negrinha aqui só, nessa escuridão toda. É só isso. Pode acender a produção, tá feia aqui a coisa. Tá muito preto. Então, olha só. Então é exatamente isso. Então isso é estar nas trevas. Isso é estar nas trevas. Olha só. Então isso é muito interessante porque a partir do momento em que a luz se acende, olha, acendeu uma luz, né? Agora acendeu outra luz. Então, a partir do momento que a luz se acende, olha o alívio, olha a paz, nós conseguimos enxergar todas as coisas. Exatamente isso que eu gostaria de trazer para você. Quando a luz de Jesus chega nas nossas vidas, nós passamos a enxergar todas as coisas. Pastor, mas por que quando Jesus não está comigo, eu não via isso, não percebia aquilo? Porque Ele é luz. Nós de nós mesmos não temos luz própria, mas Ele é aquele que clareia as nossas vidas. Ou seja, ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Depois, quando ele subiu para a glória, antes de ele subir, ele diz assim, vocês são a luz do mundo. Porém, como eu disse, não temos luz própria. Nós somos a luz do mundo desde que nós estejamos conectados com o céu. Desde que estejamos conectados com Jesus. Aí então nós passamos a ser a luz do mundo. Ou seja, através da luz do Espírito Santo que passa a habitar dentro de cada um de nós. Tá bom, querido? Aí então nós vamos ter direção para andar, porque Ele vai mostrar a direção para cada um de nós. É por isso que todas as vezes que vamos tomar alguma atitude, alguma decisão, nós justamente buscamos ao Senhor. Por quê? Porque Ele é a luz. Ele é o único que consegue exatamente dizer, vai para a direita e vai para a esquerda. E nós vamos com certeza ir para o caminho certo, porque Ele enxerga todas as coisas. Lá do alto céus, ele tem uns olhos de raio-x, Ele vê tanto o começo quanto o fim de todas as coisas. Então, continua dizendo assim, lâmpada para os meus pés, ou seja, vai me guiar para o lugar, né, vai me direcionar para o lugar onde eu preciso ir. É isso que dá para a gente entender? Então tá, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Ou seja, o que é lâmpada para os nossos pés? Já vimos a respeito da lâmpada. É o quê? É a palavra de Deus. Produção, pega qualquer Bíblia para mim, por favor. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. Ou seja, então nós precisamos estar aliançados à palavra. Nós precisamos estar compromissados com a palavra de Deus. Porque ela... Pega uma Bíblia para mim, por favor. Porque ela, qualquer uma. Porque ela, ou seja, ela é aquela que vai realmente fazer clarear. Ela é que vai nos santificar, porque está escrito assim, essa é a Bíblia, está apagadinha assim, mas é batalha espiritual, vitória financeira. Muito bem essa da Central Gospel, Silas Malafaia. Muito bem essa mesmo. Então, ou seja, nós precisamos ter esse contato com a palavra de Deus, porque ela é aquela que vai dar direção. Ó, vamos começar lá de baixo, para a criança, porque os pais estão ali ensinando a criança no caminho que deve andar, ou seja, através do quê? Da palavra. Ou seja, através da mocidade, juventude, o Senhor nos ensina a sermos obedientes para que nós sejamos abençoados, para que venha prolongar nossos dias de bênção aqui na terra. Ou seja, para o homem, para a mulher, para o casal em si, nas fases de idade nossa, na vida conjugal, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus, ela é aquela que tem direção, ela é aquela que tem solução para cada um de nós. Ou seja, lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem lido a palavra do Senhor? Você tem meditado na palavra do Senhor? A Bíblia diz que nós precisamos ter prazer na palavra do Senhor, como diz o Salmo de número 1, né? E na lei do Senhor, meditar de dia e de noite. Pastor, meditar de dia e noite na palavra do Senhor? Sim. Eu vou ler para você o Salmo de número 1. É rapidinho, tá bom?
É rapidinho. Diz assim, olha: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Medita quando, querido? De vez em quando? Uma vez por semana? Vez por mês? Vez por ano? Medita dia e noite. Continua dizendo: é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, porque o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios os leva à destruição, perecerá. Ou seja, então nós entendemos que nós precisamos meditar na lei do Senhor. Quando, querido? De dia e de noite. Pastor, onde é que está escrito isso aí, essa palavra? Tá, eu vou ajudar você, tá bom? Eu vou colocar aqui no comentário, só para você ter ideia sobre aquilo que nós estamos falando, tá? Está no Salmo de número 1, né? Essa passagem específica está aí no versículo de número 2. Você gosta muito desse salmo, né? Bênção, bênção. Vai aí o salmo, essa palavra para ti. Deus abençoe. Minha irmã Vera Zanin também, um abraço para ti, tá bom? E glória a Deus, eu estou assistindo. Tem alguém dizendo lá, eu estou assistindo, glória a Deus. Eu vou dizer desse lado aqui, eu estou sendo assistido. Glória a Deus, só para combinar. Deixa eu falar lá, brincadeira à parte. Mas, querido, então você percebe que o Senhor é aquele que clareia, aquele que ilumina as nossas vidas com aquilo que Ele tem para cada um de nós. Ou seja, então nós aprendemos o que é lâmpada, né, para os pés e quem é lâmpada para os nossos pés. Né? Porque a palavra de Deus, ela é aquela que nos guia em todos os caminhos, ela é aquela que nos guia em todas as direções, tá bom, querido? Ela que é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora, amado, deixa eu dizer algo para ti. Por que muitas pessoas elas têm tomado decisões nas suas vidas e muitas vezes têm se arrependido? Por que muitas pessoas elas acham que aquilo que elas estão fazendo é a coisa mais certa do mundo? E por que lá na frente dá errado? Às vezes ela diz assim até, pastor, mas eu orei a Deus. Deixa eu dizer aqui com você. Então Deus estaria errado, então, quando Deus disse para a pessoa a respeito de alguma coisa e porque ela orou a Deus. Se a pessoa orou a Deus e depois, então, aquilo deu errado, então, no caso, Deus estaria errado? Seria isso mesmo? De forma nenhuma. Deus nunca erra, a palavra de Deus nunca falha. A palavra do Senhor está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É sim, sim e não, não. Deus trabalha exatamente dessa forma, sempre com a certeza. Então, muitas vezes, a pessoa ela ora a Deus, mas ela já tem um desejo no coração, sabe? Então, ela ora a Deus, porém, muitas vezes, a atitude que ela toma é voltada para o desejo que ela já tem. Ela não ouve a voz. Por exemplo, vamos supor, está aqui, eu só estou dando exemplo, estou criando uma imagem aqui de uma cena, vamos criar uma cena aqui. O garotão está lá orando, pedindo para Deus preparar uma menina, uma garota, e, bom, está lá num belo culto ou num belo dia, parece aquela moça linda, parece uma sereia ambulante, dando de um lado para o outro. Ele olha, os olhos dele estalam, né? Vai lá na frente e volta, aquela coisa de louco. O coração dispara, gela, espinha, aquele negócio todo, e fala, meu Deus, Deus preparou. Não, Deus não preparou. Ele viu e gostou. O fato de Deus preparar é outra coisa. Ele gostar da mercadoria, né, da pessoa, é muito, muito interessante. Mas o fato de Deus aprovar ou não, sabe, aí precisa de uma confirmação realmente de Deus. Porque às vezes a pessoa ela casa com o corpo e esquece que ela vai conviver com a mente, com o cérebro da pessoa, com o intelecto, com o caráter. Então, muitas vezes, né, pouco se fala e muito se faz. Então, exatamente, o Senhor ele nos chama para tratar e para fazer justamente o contrário. Para que nós venhamos realmente esperar em Deus, orar ao Senhor, clamar a Ele, querido, para que realmente a provisão dEle possa acontecer na nossa vida. Então, quando Ele diz assim, luz para os meus caminhos, Ele não diz apenas luz para o caminho, mas Ele usa a expressão luz para os meus caminhos. Então, o que nós entendemos, querido? Nós entendemos que o Senhor, querido, é aquele que realmente ele faz a diferença nas nossas vidas. Nós entendemos, querido, que o Senhor é aquele, querido, que literalmente
ele mostra o caminho que nós devemos andar, o caminho que nós devemos prosseguir. Ou seja, nós por nós mesmos não sabemos cuidar nem mesmo da nossa própria vida, essa é a realidade. Porque, não sei você, mas eu demorei 23 anos para me converter ao Senhor, e nesses 23 anos eu fiquei perambulando de um lado para o outro, aqueles caras bem desorientados que não sabiam o que fazia, não sabiam o que era certo, sabiam o que era errado, não tinha padrão, porque o mundo não é padrão de coisa certa para ninguém, o mundo só é padrão daquilo que não se deve fazer. É um exemplo daquilo que não se deve fazer, só isso. Mas perambulando de um lado para o outro, tomando atitudes erradas, coisas erradas, escolhas erradas, e infelizmente vivendo de uma forma assim muito errada. Agora, a partir do momento que se resolveu, por exemplo, dizer assim para Jesus, a paz, Maria Antônia, Deus abençoe. A partir do momento que se diz sim para Jesus, aí a pessoa ela passa a estar orientada no caminho, ou seja, Jesus vai conduzir ela para o caminho. Assim como está escrito em Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o Senhor, através do Espírito Santo, ele é o único que consegue fazer com que nós venhamos andar pelo caminho verdadeiro, Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8, verso 14, há um versículo que eu gosto muito, Romanos capítulo 8, verso de número 14, está escrito assim, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, porque o Senhor guia por onde, querido? Pelo caminho, o caminho da claridade. Um caminho claro, um caminho onde a pessoa ela pode realmente andar, ela pode tranquilamente ter paz no seu coração. Eu não estou dizendo que o ambiente em volta vai ter paz, vai ter pandemia, vai ter um monte de coisa, 1000 caindo do teu lado, 10.000 à tua direita. Não estou dizendo que o ambiente ao teu redor vai ter paz, eu estou dizendo que você vai ter paz quando você realmente andar por esse caminho chamado Jesus Cristo. Por mais que as coisas estejam acontecendo, a paz ela vai estar dentro de você. A paz é algo que nós carregamos. O Senhor, quando ele fala sobre isso lá em Isaías, ele diz que ele é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe do quê? Da paz. Então, quando o príncipe da paz ele vem reinar em nós, ele traz a sua paz sobre as nossas vidas. Embora estejamos rodeados de muitas coisas, mas ainda assim nós conseguimos ter paz dentro de nós, porque ele vive e reina dentro de cada um de nós e assim trazendo a paz para as nossas vidas, tá bom, querido? Então, amado, e é interessante que eu falando aqui, porque quando muitas vezes nós olhamos para isso, querido, muitas pessoas elas não chegam até Jesus. Por que elas não chegam até Jesus? Porque muitas vezes ela não quer que a luz clareie. Olha só, ela não quer que a luz, por exemplo, aqui em casa eu estou vendo, eu sou uma pessoa bem crítica, bem sistemática demais até, às vezes eu me incomodo comigo mesmo. Então, eu preciso me controlar com relação a isso. Mas olha só, então eu estou aqui, por exemplo, em casa, eu estou vendo que algumas coisas elas estão desorganizadas, estão fora de lugar. Estão fora de lugar. Mas se eu apagar a luz, o que acontece? Tranquilo. Eu poderia chegar de fora para dentro e estar tranquilo, não iria me incomodar com exatamente nada, com absolutamente nada. Por quê? Bom, porque eu não estou vendo nada fora do lugar, porque eu não estou com a luz. Mas a partir do momento que eu coloco o dedo no interruptor e a luz acende, algumas coisas eu vou perceber que não estão bem, que estão fora de lugar, e é justamente aí onde eu preciso me incomodar com isso, para que eu venha mudar, para que eu venha organizar realmente todas as coisas. E olha só, então muitas pessoas elas não vêm para Jesus, por quê? Porque elas não vêm para a luz. E a luz, elas não querem que alguma coisa, por exemplo, apareça para elas, mas elas preferem ficar tudo bem. Eu nem vou para a igreja, chegar lá na igreja, vai falar sobre isso, vai falar sobre aquilo, vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o caminho da luz, é isso que vai falar. Então, ou seja, o Espírito Santo vai ministrar, vai lembrar a pessoa de alguma coisa, mas ela prefere ficar na escuridão, porque na escuridão é mais tranquilo, não precisa mexer com nada, não incomoda nada, sim ou não? Então, olha só, eu vou ler um trecho aqui para você, de uma passagem que se lê muito
em João capítulo 3, verso de número 16. Eu tenho certeza que, seja escola bíblica, seja através de um amigo, através de aparelho de TV, internet, em algum lugar você ouviu falar sobre o Evangelho de João capítulo 3, versículo 16. Primeiro porque é o versículo central da Bíblia, não sei se você sabe. João capítulo 3, verso 16 é o centro da Bíblia, porque ali reflete todo o projeto, todo o plano de Deus concretizados em Jesus Cristo, tá? E olha só o que está escrito. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Legal, né? Você conhece esse versículo? Então tá. Agora eu vou ler um outro versículo que talvez você não conheça, ou muito pouco lido aí em muitos lugares. Olha só, está escrito assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, o que nós entendemos, querido? Que Deus ele enviou seu Filho ao mundo, não para que Jesus mesmo viesse condenar o mundo. Por quê? Porque o mundo não precisava mais de condenação, porque o mundo já estava condenado. Ou seja, Jesus, na verdade, ele veio simplesmente para salvar o mundo. Ele deixou bem claro, né? A respeito disso, eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele não veio condenar. Quando alguém falou a respeito disso com ele, ele disse assim: olha, eu não vou julgar vocês, mas a palavra ela vai julgar, eu não vou julgar. Ou seja, então, nós entendemos, querido, que as pessoas muitas vezes não vêm à igreja, eu não vou hoje não, por quê? Porque elas não querem ouvir a respeito da verdade da salvação. Jesus simplesmente, não tem nada de aborrecedor, porque Jesus simplesmente vai mostrar para a pessoa o caminho da salvação, para que ela seja abençoada. Ou seja, então todo tipo de correção do Senhor é para que a gente justamente se alinhe no caminho dele, se alinhe ali na presença dele, para que ela possa ser salva um dia. Então Jesus está trabalhando, está atuando na vida da pessoa, para que ela possa encontrar realmente a salvação e um dia ela possa ter acesso à presença do Pai. Então olha só, eu estou colocando esses versículos para você, porque de repente, às vezes a pessoa ela nunca leu e fala assim: pastor, na minha Bíblia não está escrito não. Está escrito, eu estou colocando versículo por versículo de referência. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar. Muito pelo contrário, as pessoas que não querem Deus, elas que se condenam a si mesmas. Lá no dia do juízo, Apocalipse capítulo 20, verso 11, é onde ela vai com certeza dar de frente de um trono onde ninguém resiste, onde ninguém prevalece. Diante do trono branco, querido, ninguém prevalece. Ninguém prevalece. Estavam ali todos assentados, todos ali de pé diante do trono, né? Ou seja, e ali grandes e pequenos se manifestando ali, mas ninguém prevaleceu, ninguém prevalecerá diante desse trono. Você pode ter certeza, porque é um julgamento condenatório. Agora, olha só, continua dizendo, porque esses aí, queridos, são todos aqueles que rejeitaram Jesus. Esses aí, eu tenho certeza que vai ser alguns desses que vai estar dizendo hoje. Pode ser que alguém esteja dizendo hoje, talvez pensando até mesmo em dizer. Ou alguém que vai dizer, porque esse vídeo vai ser editado, vai ser enviado para o meu canal no YouTube. Então, possivelmente vai dizer assim, lá no canal mesmo vai dizer assim: esse pastorzinho sabe o que está falando, sabe, fica falando TTT, nhenhenhen, não sabe o que está falando. Então, olha só, alguns desses vão se lembrar dessa cena naquele dia, no dia do Senhor. No dia do Senhor. Esses que rejeitaram a palavra da salvação justamente vão dar de frente justamente com essa palavra e com esse pensamento naquele dia. E olha só, e continua dizendo assim: quem não crê nele não é condenado. Por quê? Porque ele veio para a luz. Entra naquilo que está escrito em Romanos capítulo 8, verso de número 1. Está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Ou seja, nenhuma condenação há. Ou seja, não há condenação. Se está em Cristo, não há condenação, querido. Jesus já justificou lá na cruz do Calvário. A pessoa aceitou, recebeu e ela veio para a luz. Então não há trevas para ela. Ela já recebeu a luz de Cristo sobre a vida dela. Então, olha só, continua dizendo aqui, querido, a palavra do Senhor. E vamos lá. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Algumas pessoas, elas falam assim, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Algumas pessoas falam assim, dependendo de como se aborda, né? Alguns abordam assim mais com amor, outros vão ali meio de João Batista mesmo, arrependei-vos. Cada um tem seu chamado, cada um tem seu ministério, eu respeito todos, cada um tem seu estilo, ninguém é igual a ninguém, né?
Mas como o apóstolo Paulo mesmo disse, né, também importa que o evangelho seja anunciado, o evangelismo, o trabalho, a semente seja lançada. Mas enfim, ele diz assim, olha, quem nele crê não é condenado, como já falamos, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Uma pré-condenação, ou seja, porque a pessoa ela não quer realmente mudar. Ela está em estágio de condenação porque não quis o Senhor Jesus sobre a vida dela. E se ela não mudar de opinião, ela já vai ser condenada. Então, é como que alguém predestinado à salvação. Quando você fala predestinado à salvação, não é que Deus escolheu, você vai ser salvo, você não vai ser salvo. Não, porque a pessoa já quis Jesus para si e ela quer permanecer em Cristo, ou seja, ela está predestinada à salvação. Se ela partisse hoje, ela vai estar com Cristo. Então, quando alguém está predestinado à condenação, é justamente isso. O sujeito não quis Jesus, não quer saber de Jesus, não gosta de Jesus, não gosta de quem fala de Jesus, e ele quer viver a vida dele mesmo. É vida Zeca Pagodinho, vida deixa-me levar, a vida leva eu. Então, quem não crê nele já está condenado. Quem rejeita Jesus Cristo já entrou no processo de condenação, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, é como se a pessoa estivesse fechando as portas para si mesma. Por que ela faz isso, querido? Porque ela está em escuridão, porque ela está nas trevas. Ela já nem sabe mais definir o direito e esquerdo. Pastor, como é que pode alguém nessa condição, alguém está em trevas dessa maneira, como é que pode ela mesma fechar a porta para si mesma? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Os amados daqui da igreja de Vila Helena, eles são instruídos na palavra. O fato de dar crédito ou não, eu espero que eles deem crédito, mas eles são totalmente instruídos na palavra, você pode ter certeza disso. Então, por que alguém, por exemplo, em sã consciência poderia fechar a porta? Pelo fato de a pessoa ser enganada. Mas como é que pode? Eu não acredito num negócio desse. Tá, você não acredita? Então tá. Eu vou ajudar você a acreditar, porque eu vou colocar aqui para você, olha só, e vou ler junto com você aqui o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha por que ela fecha a porta que seria a porta da salvação para ela, olha só. O Deus dessa era, ou o Deus desse século, ou o príncipe desse século, como talvez a tradução da sua Bíblia, mas é a mesma coisa, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, para que não vejam o que é, querido? A luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o que Satanás faz. Ele cega a mente, o entendimento da pessoa, para que a luz não entre realmente. Ela ouve até o Evangelho, mas a luz não entra, ela não se entrega realmente ao Evangelho e permanece nas trevas. E ali, então, ela passa a fechar as portas da salvação para ela mesma, até mesmo, e infelizmente, isso, claro, vai dar no pior lugar que se pode imaginar. Então, veja só. Então, ela está ali nesse processo de pré-condenação. Por quê? Porque ela fechou as portas da salvação para ela mesma. Ah, eu não vou na igreja, não quero saber de Jesus, os pastores são isso, são aquilo, são tal coisa. Querido, a pessoa muitas vezes diz assim, porque eu comecei na igreja agora, e algumas pessoas vão na igreja e agora acho que porque eu vou na igreja são salvos, são melhores. Não. Acabei de dizer, dias atrás aqui eu disse isso. Nós vamos à igreja não porque nós somos os melhores, muito pelo contrário. Você sabe por que nós vamos à igreja? Porque nós não achamos que somos os melhores e nós reconhecemos que precisamos de Cristo. Se a gente não reconhecesse que precisava de Cristo na nossa vida, na humildade, a gente não estaria na igreja, a gente estaria vivendo a nossa própria vida. Então, se nós reconhecemos Jesus na nossa vida, porque se nós estamos na igreja, é porque nós reconhecemos que sem Ele nós não somos nada. É por isso que estamos na igreja. E não somos melhores. Nós simplesmente encontramos a luz, que é Jesus Cristo, e Ele nos deu a direção e nos deu a certeza da salvação. Mas não é exclusivamente para nós. Ele está disposto a dar a certeza da salvação para quem quiser buscar a Ele. Tá bom, querido? Então, receba a luz de Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, essa é uma oportunidade maravilhosa. Se você ainda não entregou, se você ainda não disse, Senhor Jesus, eu te quero na minha vida, ou eu quero voltar para Ti, se você ainda não disse isso, essa é uma oportunidade maravilhosa, é um banquete, é uma oportunidade que Deus está te dando nessa noite, tá bom, querido? Essa noite de reconciliação e a noite de salvação também, em nome de Jesus. Ou seja, por que eles não vêm para a luz, querido? Para que as suas obras elas não se manifestem, né? Porque as suas obras elas são más, ou seja, a pessoa é má, uma pessoa é má,
E para que as pessoas não vejam, não entendam que ela é má, então ela esconde as obras dela, ou seja, ela permanece ali escondida com as suas obras, ou seja, as obras estão na escuridão, né? As obras estão nas trevas, ou seja, o que a gente entende, querido? O que a gente entende? Né? A gente entende, querido, nisso que a gente entende nisso, querido, que a própria pessoa, sabe? A própria pessoa, ela, às vezes a pessoa fala assim, ai, o dia do Senhor, né? O dia do Senhor, o dia do julgamento de Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Para o cristão, ele não vai haver condenação para ele. Então, ele simplesmente, o que ele vai fazer? Ele simplesmente, ele vai passar diante do tribunal de Cristo. Jesus vai passar diante do tribunal de Cristo. E Jesus, olha só, ele vai passar diante do tribunal de Cristo. Jesus vai recompensar ele pelas obras que ele faz. Tá? Pelas obras que ele fez, aliás, para a glória de Cristo. Isso é o tribunal de Cristo. Essa pessoa que se achegou até Jesus, essa pessoa que, através dessa aproximação, ele recebeu Jesus na vida dele. Então, trabalhou para Jesus e fez a obra do Senhor. Lá, ele vai passar diante do tribunal chamado Tribunal de Cristo. Ou seja, ele vai para um lugar diferenciado. Lá ele vai receber segundo as obras. Não, mas não é o julgamento condenatório, o julgamento que condena. Ele simplesmente vai receber ou não por aquilo que fez, aquilo que deixou de fazer. Agora, por exemplo, quando se fala em Apocalipse, capítulo 20, verso 11, o que nós entendemos? Nós entendemos, querido, que são pessoas que realmente não aceitaram Jesus nas suas vidas. Elas rejeitaram a obra de Deus, rejeitaram o Evangelho. Elas rejeitaram o Evangelho e por isso elas justamente estão aí permanecendo do outro lado. Agora, olha só que interessante. Por quê? Por que elas não quiseram? Porque as suas obras eram más, né? E eu vou colocar aqui para você o versículo de número 19 do capítulo 3 de João, que é bem pouco lido, tá? Vou colocar aqui para você o versículo de número 3, que diz assim, eu vou ler aqui junto com você, olha só. Esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, ele não veio para Cristo, ele não veio para Jesus, simplesmente para, como quem diz assim, né? Ah, eu estou bem. Você sabe aquelas pessoas que na igreja se faz o apelo, repete o apelo, e torna a fazer o apelo, a pessoa, não é comigo não. Sabe, Deus está chamando ela, Deus está chamando ela. Ela fala, não é comigo não. Ela faz de conta, bom, tem um monte de gente aqui, mas é com ela que Deus está falando. Ou seja, as obras dela são más, ela não quer reconhecer. Você sabe o que eu fiz o dia que eu realmente reconheci Jesus na minha vida? Era uma pastora que estava ministrando, a pastora Fátima, por volta do ano de 92 para 93, por aí. Olha só que interessante. Ela fez o apelo, ela pediu para ir lá na frente, diante da igreja toda. Sabe o que eu fiz? Baixei a cabeça e fui lá na frente. Meu. Ela orou por nós, fizemos oração, reconhecemos Jesus na nossa vida, eu mais algumas pessoas lá, e pedimos perdão, recebemos ministração de Deus e o Senhor, a partir daquele instante, passou a abençoar as nossas vidas, passou a ser conosco. Aí se cumpriu a palavra de Deus nas nossas vidas. Emanuel, Deus conosco. Deus a vida daquele que reconhece a Jesus como Senhor e Salvador. Então, amado, as pessoas não vêm porque as suas obras são más e elas não querem que outras pessoas saibam que as suas obras são más. Querido, que diferença faz alguém saber que as obras nossas são más ou não? Nós precisamos de Cristo e pronto. É de Cristo que nós precisamos. Agora, se nós vamos receber tapinha nas costas ou não, querido, deixa Deus fazer a obra. Se é alguém que precisa nos entender, é Jesus Cristo. De repente alguém pode dizer assim, eu vou entregar minha vida para Jesus, o que as pessoas vão falar? As pessoas não vão me entender porque eu fiz isso. Amador, nós precisamos ser aceitos por Deus. O resto, irmãos, o nome já fala, o resto é resto, a gente administra. Ora a Deus e Deus faz a obra, querido. Quem um dia vai nos receber lá na glória não são os nossos amigos aqui da terra, muito pelo contrário, é o Senhor. Porque os nossos amigos daqui da terra, você sabe o que eles podem fazer por nós? Você sabe o que os seus amigos podem fazer por você? No máximo, o dia que, né, não vou nem usar a expressão você, o dia que a pessoa morrer, o máximo que os amigos dessa pessoa podem fazer é pegar ali no esquife do caixão, né, na alça do caixão, e levar para o cemitério, levar lá, caminhar. Com Covid nem isso faz mais, né? Com essa pandemia nem isso faz mais, né? Não faz mais. Já vai no bolsão, já direto. Mas enfim, vamos lá. Vamos para o processo normal de velório, de cemitério lá, vamos lá. Sepultamento. E
chega lá e aí vem aquelas pessoas lá que são responsáveis, né, por sepultar a pessoa e sepulta. E no máximo o amigo vai lá, joga um pouquinho de terra em cima, aquelas tradições lá e tal. E no máximo joga uma florzinha em cima, né? Ou depois que sepulta põe uma flor, uma coroa. O máximo que os amigos da pessoa podem fazer por ela é isso. Sabe por quê, querido? Porque a partir desse momento é ela e Deus. A partir desse momento é ela e o Senhor. Os amigos aí, querido, não podem fazer mais nada por ninguém. Aliás, até eles dependem de Deus, até os amigos dependem do Senhor. Ou seja, então você percebe que todos nós somos dependentes de um mesmo Deus. Todos nós, querido, e agora dizer assim, eu não quero Jesus não. Querido, a questão, nem nós queremos Jesus, nós necessitamos da graça de Deus e das mãos dele sobre as nossas vidas para nós sermos bem-sucedidos, para nós sermos abençoados, querido. Receba a força de Deus, receba o fortalecimento da parte do Senhor aí na tua casa, em nome de Jesus, amado. E continua dizendo assim, olha só, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio dele. Ou seja, mas olha só, mas quem, pastor, mas essa é quem pratica a verdade, mas e quem não pratica a verdade, querido? Deixa eu fazer uma junção aqui desses dois versículos. Um camarada aqui do versículo 20, por exemplo, reconheceu que a obra dele era má. E ele simplesmente vem para a luz. E aí, pelo Espírito Santo estar na vida dele, estar ali conduzindo a vida dele, a obra dele passa a ser boa. Não por ele, mas pelo Espírito que está nele. Então, querido, ele vem para a luz a cada dia mais, chega mais perto da luz, porque Jesus começa a fazer bem para ele. A palavra de Deus começa a fazer bem para a vida da pessoa, porque agora ela está com Jesus, né? O Espírito Santo está ali ajudando constantemente, o Espírito Santo está colaborando constantemente ali com a obra que está sendo realizada na vida da pessoa. Então, o que acontece, querido? Então a pessoa agora ela está bem, né? Porque ela teve encontro com Jesus Cristo, porque ela teve encontro real com Deus. Agora ela está bem. Ou seja, o que nós entendemos, amado? Nós entendemos, querido, que... Porque, olha só, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente, ou seja, através da luz, de uma maneira clara, através da palavra, que as suas obras, elas são realizadas por intermédio de Deus. Pastor, como assim por intermédio de Deus? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda a pessoa a fazer coisas boas. É isso que o Senhor está dizendo. Ou seja, o Espírito Santo começa, querido, a ajudar a pessoa nessa caminhada. E a obra dele passa a ser boa, mas sem Jesus, a pessoa não conseguiria fazer essas obras. Porque até então, olha, às vezes a pessoa ela tenta, querido, tantas coisas sem Deus e ela não consegue nada. Porque ela esquece que quem nos fortalece é Deus. Onde a palavra do Senhor diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, o Senhor é aquele que nos fortalece, a alegria do Senhor é a nossa força, diga ao fraco eu sou forte, ou seja, o Senhor é a nossa força. Como é que nós vamos conseguir fazer algo sem o Senhor, sem Deus? Se Ele é a nossa força, se Ele é que nos ajuda, como é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa sem um ajudante, sem um consolador? Quem é que vai consolar nosso coração, nossa alma? Tem um monte de pessoas aí se suicidando, tirando suas próprias vidas, porque não tem um consolador. Porque não tem alguém que console, ou seja, então Ele é tudo nas nossas vidas, então nós necessitamos de Jesus, nós necessitamos de Deus. Você pode ver, querida, a pessoa que tem Deus, por mais que ela more numa casa simples, por mais que ela tenha coisas simples, a vida dela é tudo simples, sabe, tudo simples. Mas o que acontece, querido? Ela tem paz no coração, sabe por quê? Porque ela sabe que a vida dela não é só isso aqui. Isso aqui é simplesmente uma passagem, querida, é só uma passagem. Você pode viver, querido, uma vida difícil aí por 30, 40, 50 anos, não sei quantos anos, amado, mas eu quero dizer para você, Deus tem um céu preparado para a tua vida. Deus tem o teu nome escrito lá no livro da vida com o sangue do Cordeiro que nunca se apaga, sabe? Então, querido, essa é a simplicidade do Evangelho. A partir do momento que entregamos a vida para Jesus, Ele nos recebe no céu e um dia Ele vai dizer para você que realmente entregou a vida para Jesus, ou está entregando hoje, está voltando hoje para Ele. Ele vai dizer para você, se você não desistir desse caminho, vinde bendito de meu Pai, possuí o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo, entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essas são as palavras, querido, que nós estamos aqui permanecendo na presença de Deus, lutando dia após dia, justamente para ouvir essas palavras vindo da parte do Senhor. Ou seja, mas nós reconhecemos, querido, sinceramente, olha aqui, nós reconhecemos que misericórdia, que isso esteja longe de nós, que o Senhor, sabe, querida,
Mas se o Espírito Santo retirar da vida, se retirar da vida da pessoa, sabe o que vai acontecer? Ela vai voltar a ser má e perversa. Você lembra o que aconteceu com Saul, quando o Espírito Santo se retirou da vida dele? Ele que consultava a Deus, passou a consultar a feiticeira de Endor. Querido, então você percebe o que é realmente a natureza do homem. Mas o homem, querido, começa a fazer alguma coisa boa a partir do momento que Deus, através do Espírito Santo, passa a habitar nele, passa a mostrar as coisas dos céus. Ele começa a pensar nas coisas que são de cima, ele começa a falar das coisas que são de cima, ele começa a testemunhar das coisas que são de cima, querido. Sabe por que ele fala tanto das coisas que são de cima? Porque ele quer ir lá para cima, ele quer viver a eternidade lá, exatamente lá em cima, onde o Senhor está sentado. Amém, querido? E Deus é maravilhoso. Querido, deixa eu continuar aqui para a gente tá dando sequência. E diz assim, olha, depois Jesus foi com seus discípulos para a Judéia, né? E passou algum tempo ali com eles e batizava, ou seja, continuava fazendo a obra. Ou seja, então, Jesus, querido, ele continuava fazendo a obra na vida de quem, querido? Na vida daqueles que realmente criam e na vida daqueles que realmente estavam dispostos a caminhar com ele, estavam dispostos realmente a obedecer a sua palavra, tá bom, querido? Então, quando o Senhor Jesus ele nos chama para ele, amado, não é para a vanglória de Jesus, claro que não. Primeiro que toda glória para o Senhor não é vã, ela é digna, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, o Senhor ele é digno, você pode ter certeza disso. Ele que nos faz dignos de louvar, ele que nos faça dignos de glorificar o nome dele, porque ele é digno e merecedor. Então nós precisamos ser dignos de pelo menos adorar o nome dele. Mas olha só, querido, então, cada vez que nós... Olha só, tem uma pessoa aqui conosco, Maria Graciele Soares, é de Portugal. Deus abençoe, Maria. Um abraço para ti, tá bom? Olha só, estamos lá em Portugal, estamos em Bauru, estamos aí chegando a tantos lugares. Deus abençoe, um abraço para ti, tá bom? Um abraço, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Então, querido, nós entendemos, querido, que a nossa vida ela é dependente de Deus. É totalmente dependente de Deus. Se você não entregou tua vida para Jesus um dia, faça isso. Se você, querido, está longe dos caminhos de Deus, amado, deixa eu te dar um conselho. Tá? As pessoas falam assim, se conselho fosse bom, não dava, se vendia. Ótimo, conselho realmente custou caro. Se vende e custa caro, porque os conselhos da Bíblia para nós também não são de graça, não, tá bom? A gente fala aqui na igreja, prega a palavra de Deus, mas os conselhos para as nossas vidas também não são de graça, porque eles custaram o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então a pessoa fala bem, conselho se fosse bom, não dava, se vendia. Ó, conselho custou caro. Leia Salmos, leia Provérbios, ó, conselhos para todo lado, mas custou preço caro, tá bom? Custou sangue de muitos inocentes para que esse livro chegasse até nós. Então custou sim, tá bom? Então deixa eu dar um conselho para ti. Se você nunca fez isso, entregue tua vida para Jesus, permaneça com Deus. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu conheço alguém que entregou a vida para Jesus, mas a pessoa está vivendo uma vida difícil. Ora, você já imaginou? Ela está vivendo a vida difícil, pelo menos ela tem quem ajuda ela, que é Deus. E agora, se está uma vida difícil com Deus, você já imaginou sem Deus, que não tem quem ajuda, não tem quem consola, não tem quem fortalece, não tem quem dá aquele ânimo, sabe? Que aquele renovo não tem, querido? Você já imaginou sem Deus, então, como é que faz, querido? Aí que a pessoa joga a toalha mesmo, a pessoa desiste de tudo mesmo. Ela começa a achar que as coisas não valem a pena. Você quer ver como a pessoa começa a ficar longe de Deus, querido? Ela começa a achar que todas as coisas na vida dela não valem a pena e que a vida dela é vã. Minha vida não serve para nada, a vida não vale nada, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não... Querido, por que Jesus morreria pela vida da pessoa se ela não serve para nada? Olha só, o príncipe desse mundo muitas vezes cegando. Querido, abra os olhos em nome de Jesus nessa noite, querido. Abra os olhos da tua fé, abra os olhos do teu coração, acorda para Deus, querido. Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um projeto para você, Deus está escrevendo a nova história através da tua vida, mas Ele precisa que você aceite, Ele precisa que você concorde com isso. Deus precisa que você concorde para que as coisas se liguem, sabe? O que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, e aí então as coisas começam a funcionar. É uma aliança. Não adianta Deus fazer uma aliança conosco que nós não fazemos aliança com Deus. Nós precisamos, o Senhor estende a mão para nós, para que sejamos ajudados. Olha só, nós precisamos também dar a nossa mão para Deus, para que realmente sejamos ajudados e levantados, querido. Muitas pessoas falam assim, Deus sabe o que eu preciso. Claro que sabe, mas Ele diz assim, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sim, mas Ele pede para a gente clamar, Ele pede para a gente estar na presença dEle. Olha só, temos também aqui a Maria Isabel, da cidade de Passo Fundo, Rio de Janeiro. Glória a Deus, Deus abençoe, Maria Isabel. Um abraço para ti, querida.
Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar conosco. Então, querido, o Senhor, ele precisa que você estenda suas mãos para ele também. Ou seja, então, Jesus ele disse assim, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados. O que ele falou, querido? Ele é o caminho, mas ele disse assim, olha, vinde a mim. Ou seja, então ele precisa que as pessoas elas se acheguem a ele. Ou seja, não adianta, querido, Jesus ele preparar 1 milhão de coisas para nós e nós não chegarmos até ele. Por quê? Você percebe que muitas pessoas são sepultadas com seus sonhos, sepultadas com seus projetos, sepultadas com tantas coisas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa também não se achegou até Jesus. Ele fala assim, Mateus capítulo 11, verso de número 28, eu vou ler aqui para você. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Com quantas pessoas eu estou falando que estão cansadas nessa noite? Com quantas pessoas? Com muitas pessoas. Agora, por que, por exemplo, que essas pessoas não se entregam realmente até Jesus? Querido, você está cansado? Coloca o fardo diante de Jesus, coloca o fardo aos pés da cruz de Cristo, querido. Está sobrecarregado? Lança diante dele, como diz lá em Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, lança diante dele toda a ansiedade, toda a angústia, toda a dor, todo o peso, lança tudo diante dele, querido, porque ele é quem tem cuidado de você, querido. Não adianta você ficar guardando tudo isso para você, amado. Você não pode fazer nada por você mesmo, desculpa a palavra, mas nem você, nem nós podemos fazer nada por nós mesmos, mas somente um pode, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos deu vida. E ele diz assim, olha, Satanás veio sim, Satanás veio para cegar, veio para matar, veio para roubar, veio para destruir, mas olha só, querido, tem uma vírgula aí nesse versículo e diz assim, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância, vida plena, vida abençoada, vida cheia de paz, vida, querido, de amor de Deus para cada um de nós, tá bom, amado? Ó, ele continua dizendo assim, quando os cansados e quando os sobrecarregados chegam a ele, e eu lhes darei descanso. Ou seja, amado, às vezes a pessoa está aqui no hoje, ela está se preocupando com o que vai acontecer no ano que vem. Ai, pastor, no ano de 2060 vai faltar água no planeta. Amador, Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Ou seja, está preocupado com 2060? Nós não sabemos nem se vamos acordar vivo amanhã. 2060, querido, pertence a Deus. Nós vamos viver o nosso hoje na presença de Deus. Deus, abençoa, acordar amanhã de manhã para trabalhar e dizer assim, Deus, abençoa o meu dia de hoje, Pai. Hoje eu quero vencer mais um dia na Tua presença, Pai. Me dá vitória sobre mais esse dia. Pastor, e o outro dia? Não, outro dia eu oro do mesmo jeito, até o Senhor chegar para mim. Então, querido, dia após dia na presença do Pai. Então, às vezes a pessoa fica carregando muito fardo. Se um dia para ela já é pesado, ela quer carregar 10 anos aqui para frente. Eu estou preocupado com o que vai acontecer daqui a 10 anos. Amado, às vezes a preocupação do dia de hoje já é o suficiente para nós. Então, basta cada dia o seu mal. Mas o Senhor Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas em mim tenhais paz. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, nós podemos vencer o mundo também a partir do momento que nós estivermos em Cristo Jesus. Sim, claro, porque tantas coisas acontecem, tantas coisas sobrevêm, mas para isso, querido, se manifestou o Filho de Deus para desfazer toda obra do diabo, ou seja, toda obra maligna. Jesus se levantou para se manifestar, para desfazer e através das nossas vidas nesse tempo. Querido, o Senhor não quer, querido, que você fique para baixo, que você se sinta um fracassado de forma nenhuma. O Senhor chamou você para você ser vencedor e vencedor nele, porque através da sua vida Ele quer fazer a obra dele. Ele quer que você interceda, seja um intercessor. Ele quer que você, querido, seja um abençoador, seja alguém que possa ajudar pessoas de alguma forma, alguém que precisa, de repente alguém precisa de uma visita, de repente alguém precisa de uma palavra também, assim como você precisa nessa noite. De repente você conhece alguém que precisa, sei lá, querido, só de um ouvido, mas não encontra. De repente você seja aquela pessoa que possa ouvir, sabe, querido? O Senhor precisa, e o Senhor conta com você em muitas áreas, muitas são as necessidades. A seara é grande, amado, mas poucos são os ceifeiros. Você pode ser um ceifeiro dessa seara também. Não importa se você é membro aqui da igreja, se você é membro de outra igreja, não importa. Importa você servir a Deus, importa você estar na casa do Senhor, importa você dizer, Senhor, pode contar comigo, eis-me aqui, envia a mim. Envia-me a mim. Senhor, conta comigo, Senhor. O Senhor pode, por onde for, Senhor, eu quero ir com o Senhor. Como disse o gadareno, Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero ir com o Senhor. Ou seja, Jesus fez a obra na vida dele, ele queria ir com Jesus. Ou seja, então, Jesus não permitiu que ele fosse, mas que ele fosse fazer obra em Gadara. De endemoniado num dia, querido, no outro dia, missionário. Ou seja,
Mas ele se colocou na brecha, mas ele disse sim para Jesus. Jesus está procurando pessoas que dizem sim para ele nessa noite. Você pode ser um deles, tá bom? E ele continua dizendo assim, deixa eu encerrar os versículos. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você percebe como é que Jesus quer que a gente caminhe? Livre, leve, solto na presença do Pai. Ou seja, ai pastor, eu estou com tanto peso, parece que tem um mundo todo nas minhas costas. Deixe de se preocupar com amanhã então, Deixe de se preocupar. Às vezes, querido, a pessoa ela tem uma família aqui, ela tem uma vida, ela quer se preocupar com o mundo inteiro, querido. Primeiro Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Primeiro resolve os problemas ali, as questões do lar. Depois a gente vai partir para um outro campo. A gente está fortalecido, está estruturado. Aí a gente vai para o além. Às vezes a pessoa não conseguiu resolver nem o problema de Jerusalém, do próprio lar, e quer resolver o problema do mundo inteiro. Amado, não vai dar muito certo isso não. Então, buscar a ajuda de Deus, o Senhor, ele sempre vai estar disposto a ajudar em nome de Jesus Cristo. Tá bom, querido? Amado, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Um abraço. Foi muito bom poder estar aqui com você. Porque Silas estava com ele, mas alguns eles foram presos.